Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando mais um podcast, Quarto Caderno, aqui na Rádio Causa Operária, em parceria com a Causa Operária TV. Meu nome é Henrique Arias e nós trazemos todas as terças-feiras um tema cultural para vocês aqui no nosso canal, nesse programa que é sempre baseado nos textos que saíram na imprensa do Partido da Causa Operária, em particular nos cadernos de cultura do jornal Causa Operária impresso. No episódio de hoje, nós vamos trazer a quarta e última parte do podcast aqui sobre a grande pintora modernista brasileira, Anita Malfatti. Convido vocês a ouvirem os 3 episódios anteriores, né? Uma sequência aí dessa exposição sobre a pintora, né? Baseado aí num caderno cultural que foi publicado em 2012, na ocasião aí das comemorações dos 90 anos da Semana de Arte Moderna. E esse caderno cultural da Anita Malfatti, ele tem aí duas edições, então, e que você pode também encontrar na livraria do PCO vendidos separadamente. Bom, no episódio anterior, nós dizíamos sobre a exposição de 1917, que no início Anita Malfatti avaliava que suas obras estavam sendo bem recebidas pelo público e pela crítica. Até que ela foi pega de surpresa pelo artigo publicado pelo escritor Monteiro Lobato. E é a partir daí que nós começamos o episódio de hoje. Bom, o artigo foi impresso no Estadinho a 20 de dezembro de 1917. Era um texto extenso intitulado somente A Propósito da Exposição Malfatti. Era o artigo que anos mais tarde ganharia o título, dado pelo próprio autor, Paranoia ou Mistificação? É importante destacar nesse ponto que o artigo crítico era resultado de uma união de forças de duas figuras que se revelariam inimigos ferrenhos da pintura moderna. Em primeiro lugar, Nestor Rangel Pestana, diretor do Estado de São Paulo. Ele era um amigo da família Malfatti e, anos antes, via em Anita um talento promissor em pintura. A evolução da artista em direção ao modernismo, porém, começou a desagradar Pestana, que, já em 1914, foi o autor de um artigo criticando a primeira exposição de Anita. Naquela ocasião, Pestana tratava de forma condescendente a pintora, que chamava de mera estudante de arte. Criticava sua técnica impressionista e fazia votos para que ela tomasse juízo e resolvesse o que ele considerava serem as fragilidades daquela pintura. Pessoalmente, Pestana teria afirmado a pintora fazendo ecos à família da artista. Não nos desaponte. 3 anos mais tarde, no entanto, aquela estudante avançara umas tantas léguas a mais no caminho do modernismo e, se a pintura impressionista de Malfatti já incomodara Pestana em 1914, as novas telas expressionistas da artista pareciam uma verdadeira provocação. Segundo o relato da própria artista, abre aspas, Nestor Pestana ficou muito triste com as minhas coisas, fecha aspas. E foi, muito certamente, uma encomenda direta do jornalista a publicação daquele primeiro ataque sério contra a pintura moderna que nascia, partindo da pena de Monteiro Lobato, escritor que recentemente havia dado provas de seu ódio à pintura moderna ao criticar a artista na exposição do Saci. Lobato era também o candidato ideal para realizar o ataque. Ele era então já um jornalista influente, e particularmente como crítico de arte. Mais do que isso, Lobato não era um porta-voz típico das ideias artísticas da oligarquia, ou seja, um conservador notório. Ao contrário, Lobato surgia como uma das grandes vozes do movimento de renovação das artes. Era um defensor da arte nacional e propagador de diversas ideias progressistas. Nada melhor, portanto, que um nome influente entre jovens artistas para atacar uma tendência que se desejava a todo custo barrar o crescimento da influência da pintura revolucionária europeia sobre os jovens artistas brasileiros. Se para Lobato essa nova pintura não passava de uma influência perniciosa, para Nestor Pestana o problema era muito mais grave e profundo. Pestana, como diretor do Estado de São Paulo,
Um dos maiores jornais do país, era também um porta-voz dos interesses das oligarquias do café que dominavam o país. Como tal, ele rapidamente identificou na nova pintura uma ameaça ao regime político oligárquico. No que estivesse ao alcance daquela arte, ou de qualquer arte, colocar abaixo não que estivesse ao alcance daquela arte ou de qualquer arte colocar abaixo o regime. O que a oligarquia receava, e o Estado de São Paulo refletiria em sua linha editorial, era que aquela pintura revolucionária que chegava ao Brasil nas telas de Anita Malfatti tinha o potencial de influenciar uma nova geração de artistas que, estimulados por tais ideias, pudessem vir a combater as ideias artísticas estabelecidas e, como consequência, o poder estabelecido. Fazendo isso, poderia vir a deflagrar um movimento político de maior envergadura e de potencial destrutivo mais direto. Os receios da oligarquia não eram infundados. Muito pelo contrário, em 1915 havia sido descoberta uma conspiração no interior do exército contra o governo central, movimento que foi devidamente reprimido. Naqueles anos da guerra, também crescia a cada ano o movimento grevista, que chegou em 1917 ao seu ponto mais alto. Em São Paulo, a greve geral paralisou 70 mil operários e o movimento se desenvolveu até mesmo em um sentido insurrecional, com a tendência dos trabalhadores tentar derrubar o governo pelas armas. O país vivia, portanto, em um momento de intensa crise política, e aquela exposição modernista ameaçava funcionar como uma faísca que deflagraria um movimento de renovação cultural de maior envergadura. Os acontecimentos subsequentes, a formação do grupo modernista, a realização da Semana de 22, o levante do Forte de Copacabana, a formação do PCB, revelariam estarem corretos os receios da oligarquia. O artigo publicado por Monteiro Lobato não era também, como se poderia pensar, uma tentativa de abrir um debate de ideias. Tampouco era também a defesa de uma posição determinada em arte, respaldada por verdadeiros argumentos. O texto de Lobato era, ao contrário, um ataque truculento, cuja única intenção era intimidar a artista e quem mais ousasse seguir o caminho dela. Lobato lançava a mão de um recurso típico da imprensa de direita, que é utilizado até os dias de hoje. Ao invés de apresentar um debate de ideias com argumentos que deem sustentação a uma posição, o que há somente são ataques e acusações. A crítica que fora escrita por Monteiro Lobato equivalia na esfera intelectual ao que no mundo real é a repressão policial. Um ataque covarde contra Anita Malfatti que buscava tão somente destruí-la moralmente, aniquilá-la como artista. Em contraste com os ataques lançados contra a nova arte, poucos dias mais tarde, Lobato publicava outro artigo, agora exaltando um pintor acadêmico, Edgar Parreiras. No texto, depois de muito elogiar o artista, Lobato completava que, em tais obras, não havia nenhum cubo, abre aspas, nenhuma tortura amaneirada por escolas de escacha pessegueiro, fecha aspas. O contraste berrante entre os dois artigos deixavam claro que o que defendia Lobato em matéria de arte era exatamente a pintura acadêmica que havia então, convencional, previsível, medíocre e já totalmente anacrônica. O artigo de O Estado de São Paulo contra Malfatti, por sua vez, cumpriu o papel fundamental de apresentar para toda a intelectualidade oligárquica a posição oficial do regime sobre a nova arte, fornecendo a ela também os argumentos que deveriam ser usados contra as tendências modernas. Ele deu, assim, a largada a toda a campanha de ataques que seriam desferidos inicialmente contra a própria exposição de Anita Malfatti, mas, nos anos seguintes, contra todas as manifestações do modernismo nas demais esferas da arte, nos romances, na poesia, na escultura ou na música. Malfatti deixou registrado em depoimento o que significou a crítica de Lobato contra ela enquanto esteve em cartaz a exposição. Abre aspas. Todos temiam uma polêmica, por isso, publicavam os anúncios da exposição dando listas enormes dos visitantes. Nosso amigo, Dr. Nestor Rangel Pestana, diretor do Estado de São Paulo, amigo de meus tios, estava desolado. Eu não era a bela promessa que ele esperava. Portanto, o Estado de São Paulo entrou nas encolhidas. Pequenos jornais atacavam-me para agradar Lobato, mas não houve uma única crítica construtiva, porque a exposição, por sua natureza, era inédita. Fecha aspas. Além da campanha dos jornais contra Malfatti, houve também outras consequências negativas. Conforme a própria pintora descrevera, em apenas uma semana de exposição,
8 pinturas suas já haviam sido vendidas. Algumas dessas obras foram vendidas a curiosos, leigos em artes, mas que gostavam de saber que aquelas estranhas pinturas, como noticiava a imprensa, representavam o que há de mais moderno, o que de mais moderno se produz na Europa. Essa atitude geral ambígua do público, porém, mudou rapidamente após as críticas de Lobato. Oficialmente, aquela pintura havia sido proscrita. Nos dias que se seguiram ao artigo, 5 dos compradores retornaram à galeria indignados, querendo devolver as pinturas e pegar seu dinheiro de volta. Abre aspas. Com o correr das semanas, havia tal ódio geral que um amigo de casa ameaçou meus quadros com a bengala desejando destruí-los. Fecha aspas. Segundo as palavras da própria pintora. Vê-se, portanto, que a iniciativa de o Estado de São Paulo abriu caminho para uma ampla campanha reacionária que dominou completamente a opinião pública paulista. Foi uma situação traumática para a artista, que havia mantido suas telas guardadas em caixas e apenas após muita insistência decidiu expor suas telas expressionistas. Era uma campanha como nunca tinha se visto então em São Paulo contra uma determinada tendência em arte. O ambiente artístico modorrento e conservador da cidade não abrigava mais há muitos anos um embate dessa natureza. E foi essa campanha de ataques que, ironicamente, chamou a atenção dos jovens artistas para o modernismo. Ao mesmo tempo em que Lobato despertou todos os órgãos da imprensa reacionária para atuar contra aquela pintura, chamou também a atenção de uma ala progressista de artistas que, a partir daquele momento, passou a encarar a arte de Malfatti como um símbolo das possibilidades de renovação para as artes nacionais. E esse despertar da consciência dos artistas só ocorreu nesse momento devido à reação que a mostra despertou naquele momento. A principal importância, portanto, da segunda exposição de Anita Malfatti foi que, a partir dela, a nova geração que faria o modernismo agrupou-se pela primeira vez em torno de uma causa comum. Inicialmente, mostrar sua solidariedade para com a pintora. Todos os jovens artistas perceberam pela primeira vez que não havia espaço para nova arte naquela sociedade. O único pensamento artístico permitido era o que havia sido imposto pela oligarquia por meio do controle que ela exercia sobre todas as instituições do regime e que tinha como uma das peças fundamentais de sustentação de tais ideias a existência de uma imprensa conservadora com autoridade para definir o que era bom ou não em arte. Essa percepção inicial iria se aprofundar nos anos seguintes, quando os modernistas, cada vez mais organizados e conscientes de seus objetivos, dirigiriam todos os esforços no sentido de derrubar a burocracia institucional que representava a principal barreira para o progresso da nova arte. Enquanto a burocracia mantivesse o poder nas mãos, o modernismo se manteria como uma corrente marginalizada entre a sociedade. Uma verdade que veio à tona pela primeira vez durante aquela exposição de Anita Malfatti. Em torno da pintora, reúne-se para apoiá-la, além de Di Cavalcanti, também Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Jorge Prizrebel, João Fernando de Almeida Prado, Agenor Barbosa, Cândido Mota Filho e Ribeiro. Mário de Andrade reafirmaria em diversas ocasiões a grande importância que teve a pintura de Malfatti para lhe revelar a necessidade de uma renovação profunda nas artes nacionais. Abre aspas. Não posso falar pelos meus companheiros de então, mas eu, pessoalmente, devo a revelação do novo e da convicção da revolta a ela, Anita Malfatti, e à força de seus quadros. Fecha aspas. Abre aspas novamente. E nós cerramos fileiras em torno da artista. Fecha aspas. E mais adiante ele completa, abre aspas. Se alguns poucos escritores ponderáveis, Menotti Del Pitta, o senhor Oswald de Andrade, que iam se tornar os propulsores eficazes do movimento modernista, já nos conhecíamos então, eles podem testemunhar se o primeiro espírito de luta, a primeira consciência coletiva, a primeira necessidade de arregimentação foi despertada ou não pelo que se passava na cidade com a exposição de Anita Malfatti. Foram seus quadros que nos deram uma primeira consciência da revolta e de coletividade em luta pela modernização das artes brasileiras. Pelo menos para mim, fecha aspas.
Mas é certo que esse foi um sentimento geral despertado entre os novos. Apesar dos laços de amizade do grupo terem se intensificado em solidariedade à artista, percebe-se que os jovens ficaram sinceramente acuados diante da ferocidade da direita. Um traço disso é a hesitação dos modernos em sair publicamente em defesa de Malfatti. A única manifestação pública de apoio por parte dos modernos à exposição partiu de Oswald de Andrade, que escreveu no Jornal do Comércio, onde trabalhava, um artigo tímido defendendo as qualidades da pintura, sem, porém, fazer nenhuma referência à campanha pérfida orquestrada pelo Estado de São Paulo. Algumas semanas após a publicação do artigo de Monteiro Lobato, a direção do Estado de São Paulo, satisfeita com o clima de hostilidade que fora criado a respeito da obra da artista, publica um novo ataque contra ela. O texto publicado nas páginas da Revista do Brasil era de autoria do próprio Nestor Rangel Pestana, mas assinado apenas N. O novo artigo reiterava as críticas que já haviam sido feitas no artigo de Lobato, com ataques truculentos com o mesmo teor, o que apenas deixa mais claro que quem fora o verdadeiro mentor do ataque policialesco de Lobato contra Malfatti. Abre aspas. A jovem pintora paulista, a senhorita Anita Malfatti, pode orgulhar-se de ter agitado um pouco nosso estagnado meio artístico com a sua última exposição. Essa agitação, que aliás não passou de algumas rodas de amadores e de algumas apreciações críticas da imprensa diária, não foi de todo favorável ao artista. Em todo caso, só se discute o que realmente tem valor. Tem-no de sobra a senhorita Malfatti, cuja primeira exposição, 1914, encheu de esperanças os amigos da arte. Nas telas ultimamente expostas, ostentam-se ainda as mesmas qualidades. Mas, ao lado delas, surgem falhas que nos parecem gravíssimas, porque revelam um desvio de orientação artística que será fatal à promissora carreira da talentosa pintora. A senhorita Malfatti deixou-se embaler pelas extravagâncias dos chamados futuristas e pôs seu esplêndido talento a serviço dessa tendência que nem ao menos pode ser chamada de escola. A sua boa-fé, a inexperiência própria da idade, mantém-no na ilusão de estar fazendo futurismo. Não há na sua nova maneira a menor sinceridade, se bem que a intenção seja perfeitamente honesta. Mas a senhorita Malfatti, a pretexto de romper com as convenções da arte aceita, adotou sem discutir todo o estapafúrdio convencionalismo de uma falsa arte em que só exibem os rapés e os desequilibrados. A senhorita Malfatti aceitou as franquias dessa pseudo-escola para fazer a sua negra baiana, se referindo à tela tropical, que é para nós, pobres normais, um caso teratológico em anatomia. Mas, ao lado dela, pôs uns abacaxis tão bem desenhados e tão acabadinhos que fariam as delícias de um botânico. Onde está a escola, o método, o sistema? Fecha aspas. Essa gigantesca campanha organizada com o único fim de esmagar aquele grito de independência na arte produziu o resultado planejado. Anita Malfatti, uma das maiores pintoras que o Brasil já teve, se sentiu seriamente atingida, ficou emocionalmente desestruturada, moralmente esmagada e ficaria traumatizada pelo resto de seus dias. Ela nunca se recuperaria desse episódio. A convicção com o pincel que ela havia demonstrado em suas telas mais radicais começaria a se dissipar. E, apesar de ter presenciado o triunfo do modernismo no estrangeiro, ela foi totalmente dominada pela campanha destrutiva dos conservadores. Anita começaria a vacilar e sua pintura, que já retrocederia ainda mais, adotando uma técnica nunca mais de todo libertada do pensamento acadêmico.
Analisando de perto o desenvolvimento da pintura de Anita Malfatti nesses anos, constata-se com clareza que ela avançava num crescente radicalismo de 1910 a 1916, quando volta dos Estados Unidos. Diante da primeira reação negativa dos seus familiares e amigos próximos, ela já perde parte de seu ímpeto e produz pinturas usando técnicas mais conservadoras entre 1916 e 1917. Tudo o que foi concebido depois disso, com um ou outro lampejo da velha fase radical, representou um retrocesso. Se o modernismo estava se encaminhando para iniciar uma verdadeira guerra contra a burocracia intelectual que detinha o poder das instituições nas mãos, aquela exposição de 1917 fora a primeira grande batalha que pegou todos os jovens desprevenidos e fez, de fato, uma baixa. Anita Malfatti, artisticamente aniquilada naquele verão de 1917 e 1918. Os métodos da oligarquia para defender seu poder, e era apenas disso que se tratava, haviam sido revelados com toda clareza. Ela não estava disposta a fazer um livre debate de ideias para defender uma suposta posição estética oficial. Não havia tal coisa, nem havia um verdadeiro interesse artístico por parte dos agentes da burocracia. A defesa da pintura realista acadêmica, da poesia parnasiana, da música romântica, não eram mais do que subterfúgios para manter no poder um determinado grupo de políticos que davam sustentação ao regime, impedindo o surgimento de quaisquer novos pensamentos ou atitudes que pudessem vir a ameaçar o reinado dos barões do café. Não havia nenhuma democracia nos jornais, nas academias, na sociedade em geral. Tudo era rigorosamente controlado e funcionava essencialmente como uma ditadura, mantendo, porém, uma fachada democrática republicana. Na esfera da arte estava instaurada, e isso foi exposto no incidente da exposição, a mesma ditadura política que havia sobre a classe operária, que, naqueles meses finais de 1917, amargava uma agressiva reação política que se seguiu à deflagração da greve geral daquele ano. A população em geral e todos os opositores do regime eram tratados com os mesmos métodos repressivos. Os resultados desses métodos eram os mesmos em todos os lugares: a destruição, o sufocamento das tentativas de independência, e todos aqueles de constituição mais frágil estavam fadados a sucumbir na luta. Anita Malfatti era um desses casos. Em uma de suas crônicas, Mário de Andrade relataria anos depois, abre aspas, depois da exposição, Anita se retirou, foi para casa e desapareceu, ferida, mulher que sofre, fecha aspas. Depois daquele episódio, os modernistas se voltaram às suas atividades, em um longo processo de digestão das novas descobertas. Eles se manteriam ativos, escrevendo e trocando impressões com maior frequência, em um processo lento de evolução que se transformaria em uma atividade pública de agitação em prol da nova arte apenas em 1920, quando se juntam ao grupo o escritor Menotti Del Pitta e o jovem escultor Victor Brecheret. A mais, no mesmo período, Anita não tomaria parte nesse processo de evolução geral das consciências, pelo contrário. Entre 1918 e 1920, a pintora viveria um longo período de isolamento, de dúvidas e prostração. Abre aspas. Então começou o peso do ostracismo. Todo o meu trabalho ficou cortado. Alunas, venda de quadros e começaram as brigas nos jornais, fecha aspas. Ao invés de combater a resistência do meio, tentar fazer avançar a mentalidade conservadora, a pintora viu-se sem forças, sem recursos para continuar. Nesses 3 anos, abandonou tudo em que acreditava e retomou a pintura acadêmica, procurando adaptar-se ao atraso geral. Em artigo escrito anos mais tarde, Mário de Andrade comentaria a crise de Malfatti. Ele afirma que a pintora, abre aspas, quando viu a obra modernista que apresentava repudiada com insulto e cada gargalhada, besta que nem sereia da assistência não parando mais no ar, Anita Malfatti fraquejou. Fraquejou sim uns pares de anos, andou querendo fazer o impressionismo em que toda a gente ainda parava.
e brigava todo dia consigo mesma porque tudo nela dizia: faça a obra expressionista, porém a vontade não errava. Faça obra impressionista para os outros quererem bem. Fecha aspas. E a mão dela, indecisa, tremendo entre essas ordens diferentes, se perdia pouco a pouco, se perdeu. Fecha aspas. É esse retrocesso que leva a pintora a procurar, em 1919, o ateliê de Pedro Alexandrino, pintor acadêmico consagrado, conhecido por suas naturezas mortas hiperrealistas em técnica trope oil. Vale ressaltar aqui que, na mesma época, Monteiro Lobato fazia uma verdadeira campanha em defesa da arte de Pedro Alexandrino, tomando como o grande exemplo a ser No ateliê de Alexandrino, ela conhece também outra aluna do pintor, Tarsila do Amaral, que então tomava suas primeiras lições de pintura após ter recentemente se livrado de um casamento e se mudado para São Paulo. As duas pintoras começam uma importante amizade nessa ocasião que teria uma influência fundamental sobre o desenvolvimento artístico de Tarsila. O resultado da desmoralização pessoal de Anita Malfatti se revelaria mais claramente quando é realizada a terceira exposição da pintora em São Paulo, em finais de 1920. Anita excluiu dessa mostra todas as suas telas norte-americanas. No lugar delas, expunha os quadros mais conservadores produzidos pelo período seguinte. Entre elas, as mais modernistas eram La Livre e Tropical, e todo o restante do conjunto avançava no sentido de uma crescente retomada do academicismo. O caráter convencional dessa mostra é bem atestado pelos comentários públicos na imprensa na ocasião, que ainda assim não deixava de fazer ressalvas às poucas características modernas que algumas telas ainda mantinham. Mário de Andrade, se recordando, afirmaria: só 4 ou 5 anos depois da exposição de 17, resolveu-se fazer uma segunda exposição propícia para os aplausos da semicultura. Fecha aspas. Em um recorte de jornal guardado por Malfatti, o crítico conservador Raul Polido, que mais tarde se destacaria também em ataques contra Becheré, escreveu no Jornal do Comércio, abre aspas: realmente o atual certamen muito se distingue dos outros que a autora abriu nessa capital, já pela revelação de um espírito mais equilibrado, já por uma melhor compreensão artística da natureza e pelo desembaraço com que a artista desenvolve todos os seus temas pictóricos. Sem dúvida, persistem ainda, embora levemente e apenas em alguns dos trabalhos agora expostos, algumas influências estranhas a que todo artista está sujeito. Delas, porém, a senhorita Malfatti já se vai libertando galhardamente, como facilmente se pôde deduzir do exame de alguns dos seus melhores quadros, como Toilette, Lago Sereno, Bambus, Roupas ao Vento e outros. Fecha aspas. Em um estado de São Paulo, Nestor Pestana, mais uma vez, se pronunciava sobre a artista e se mostrava satisfeito com os resultados revelados na nova exposição. Abre aspas. A senhorita Malfatti continuou a estudar, variando diversas vezes de orientação. Nem sempre podemos elogiar a sua produção, reconhecendo, embora as suas qualidades fora do vulgar. Atualmente, a talentosa pintora expõe uma numerosa coleção de telas no salão do clube comercial. Estes trabalhos acusam várias tendências em conflito, pois a jovem pintora
parece ser por demais sensível, fecha aspas. Essa exposição confirmava o retrocesso artístico da pintora após os incidentes de 1917 e 1918. As telas expostas nessa terceira mostra formavam uma coleção que, ainda assim, aparecia como uma pintura avançada, se comparada com o atraso geral da pintura que era exposta em São Paulo, de modo que, quando novos adeptos do modernismo, que não puderam ver a exposição de 1917, vão visitar a mostra, ficam entusiasmados com o que veem e consideram estimulante aquela pintura. Entre eles, Menotti Del Pitta, que havia recentemente se juntado ao grupo de Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida, Di Cavalcanti e Mário de Andrade em defesa da renovação das artes paulistas, que então estava em franca campanha em prol da arte de Brecheret. É certo, porém, que para os artistas que já conheciam o que de mais radical a Anitta havia criado anteriormente, a decepção foi grande. Apesar disso, a exposição de 1920 foi importante, pois marcou a reaproximação de Malfatti dos demais modernistas, laços que a partir de agora não seriam mais partidos. A entrada de Anitta no grupo modernista rompe com o estado de isolamento em que ela se encontrava e contribui para uma retomada, ainda que vacilante, das técnicas modernistas pela pintora. Por dentro, no entanto, Anitta estava quebrada como artista, e todos eram capazes de perceber isso, de modo que ela logo passou a ser encarada por aqueles pioneiros da nova arte como uma mártir precoce da arte moderna nacional. Menotti Del Pitta, em mais de uma oportunidade, se pronunciou sobre esse fato e sobre a importância fundamental de Malfatti para eles. Abre aspas. Anitta Malfatti foi chefe da vanguarda na arrancada inicial do movimento modernista da pintura de São Paulo. Sua arte mereceu a honra consagradora do martírio. Foi recebida a pedradas, fecha aspas. Em outro escrito, Del Pitta afirmava: Anitta Malfatti passou então para o nosso martirológio artístico. Resultado: ganhando terreno o modernismo, a pintora ilustre tornou-se uma espécie de santa da ala demoníaca dos reformadores. Seu nome traz o prestígio dos taumaturgos e dos mártires. Fecha aspas. Em 1920, o grupo modernista estava já mais maduro do que em 17. Oswald de Andrade e Menotti Del Pitta, em suas colunas diárias na imprensa, faziam já uma campanha regular em prol da necessidade de renovação das artes nacionais. É nesse ano que eles descobrem, quase que por acaso, o escultor Victor Brecheret, que há cerca de um ano trabalhava no completo isolamento e anonimato no Palácio das Indústrias. Entusiasmados, os modernistas iniciavam uma ampla campanha em defesa do escultor. Mário de Andrade, oprimido pela ira familiar contra a escultura modernista que adquirira de Brecheret, escreve, em algumas semanas, Pauliceia Desvairada, cujos poemas apresentavam uma forma radical ainda inédita na literatura brasileira. Era uma evolução espetacular, se comparada com o poema parnasiano que escrevera em louvor do Homem Amarelo, 3 anos antes. As agitações de 1920 levam a um período de ainda mais intensa atividade em 1921. Oswald de Andrade começa a arregimentar novos talentos para a sua causa, dando o nome pejorativo de futurismo a todas as manifestações da modernidade que ele buscava. Em janeiro de 1921, há um banquete em homenagem a Menotti Del Pitta, onde Oswald de Andrade faz um retumbante discurso em favor da arte, em favor da nova arte, que soa aos ouvidos da nova geração como uma declaração formal de guerra contra o conservadorismo reinante, contra as instituições acadêmicas e contra tudo que representasse o pensamento artístico oficial. Em junho, há uma nova polêmica nos jornais envolvendo os modernistas quando Oswald publica um poema de Mário de Andrade em sua coluna e o exalta com fervor, chamando o amigo de meu poeta futurista. Mário de Andrade sofre ataques de tal maneira generalizados por parte dos jornais, colegas de trabalho e familiares, que muito se assemelha à ofensiva contra a pintura de Anitta Malfatti. Respaldado pela agitação modernista, porém, Mário não retrocede como fez a pintora, mas responde com uma provocação e um ataque contra o pensamento oficial. Escreve a série Mestres do Passado, publicada na imprensa, que é aplaudida com vigor por todos os novos e o entusiasmo em geral.
Segundo afirmaria Anitta, finalmente alguém tinha a coragem de tocar no que era intocável, de fazer abertamente uma crítica contra os deuses do parnasianismo. Os modernistas passam em bloco para a ofensiva e o resultado dessa crescente radicalização é a ideia de realizar um grande evento público para promover a nova arte entre a sociedade paulista. A luta contra a ideologia oficial, contra a censura dos jornais, contra a proscrição pública da nova arte, passaria para uma arena mais ampla, o Teatro Municipal. Começavam assim, no final de 21, os planos e os preparativos para a organização da semana. Uma bandeira modernista é enviada para o Rio de Janeiro para arregimentar novos adeptos para a causa. De lá, os paulistas voltam com o apoio de Ronald de Carvalho, Manuel Bandeira e Heitor Villa-Lobos, entre outros. Em dezembro, chega a São Paulo Graça Aranha, escritor consagrado. E membro da Academia de Letras, que, para a surpresa dos novos, está decidido a apoiar aquela luta em prol da arte moderna. Todas as peças estavam assim encaixadas para a realização do maior evento público do modernismo até então. A Semana de Arte Moderna foi programada para acontecer entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Nela seriam realizados 3 festivais de arte moderna com apresentações de música, dança, recitais de poesia e conferências sobre a nova arte. Mas o municipal permaneceria aberto ao longo de toda a semana com a exposição de artes plásticas, e nesse terreno, o principal destaque era a obra já lendária de Anitta Malfatti, que nesse momento era o nome mais conhecido do grupo modernista. Enquanto Oswald de Andrade, Menotti Del Pitta, Mário de Andrade, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Luiz Aranha e outros cuidariam da parte literária e das conferências do festival, Villa-Lobos e Guiomar Novaes da parte musical, a exposição de artes plásticas contaria com um total de 12 artistas expondo uma centena de trabalhos de arquitetura, de escultura e pintura representativas das ideias renovadoras. Anitta Malfatti, portanto, foi colocada entre os principais nomes das artes plásticas da semana de 22, no grupo dos renovadores. Isso fez com que a Anitta recuperasse a confiança em si e em sua pintura modernista. A realização da semana quebrou o isolamento em que o modernismo vivia até então, e o movimento pôde se desenvolver com maior força e ampliar sua influência. A vitória da semana era nítida também na atitude alegre de todos descrita por Anitta, e esse triunfo trouxe inúmeros benefícios aos jovens artistas. Para Anitta, marcou uma retomada de suas técnicas modernistas. O ano de 22 da realização da semana foi um ano de muita atividade para os modernistas e de novas realizações. Era lançada a primeira revista modernista do grupo, Claxon, e publicavam-se obras importantes para a consolidação das novas ideias. Pauliceles Vairada, de Mário de Andrade e Condenados, de Oswald de Andrade. Anitta foi responsável por fazer a ilustração da capa de Os Condenados e também de O Homem e a Morte, romance de Menotti Del Pitta, publicado também naquele ano. Apesar de Menotti ser um dos líderes do grupo, seu livro não pôde ser incluído entre as obras modernistas, pois ele nada tinha de moderno. Em junho, o grupo modernista ganha um novo membro, Tarsila do Amaral, que, por meio da amizade com Anitta, é introduzida entre os modernistas. Era formado aí o Grupo dos Cinco, com Oswald e Mário de Andrade, Menotti Del Pitta, Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral. E começava um período fundamental da atividade de ambas as pintoras. Enquanto que Tarsila executa nesses meses finais de 1922 seus primeiros trabalhos modernistas, Anitta Malfatti retomava suas técnicas modernistas. Entre os trabalhos representativos que Anitta produz nesses meses, há os 3 retratos de Mário de Andrade, todos de grande ousadia que se equiparavam às melhores obras da fase norte-americana da pintura. Há também o autorretrato da artista, a pastel, em que ela aparecia com os cabelos verdes e azuis e com as feições do rosto esfumaçadas, incertas. Há um retrato expressionista de Oswald de Andrade, anguloso, de cores agressivas, e há também o excelente retrato de Fernanda de Castro, esposa do escritor português Antônio Ferro.
Nessa pintura, bastante expressiva, Anita mostrava as melhores qualidades de sua pintura. Em setembro de 1922, Anita e Tarsila participam da primeira Exposição Geral de Belas Artes, um grande evento acadêmico organizado nos moldes conservadores dos salões de Paris. Nessa mostra, Malfatti participa com a tela A Chinesa, pintura de cores fortes, apresentando uma pálida figura de feições deformadas e olhar sensual, sentada ao lado de uma lâmpada chinesa. Atrás dela, uma parede em vermelho vibrante dão mais energia e vigor à cena. Quem adquire essa obra de grande beleza, para a surpresa da artista, é o senador Freitas Vale, o mesmo que havia desenhado as obras da artista na exposição de 1914. Agora, em 22, Freitas Vale era um dos novos adeptos e apoiadores do grupo modernista, um dos sintomas da mudança na situação política que se radicalizava. Quando se aproxima o encerramento do ano, o grupo dos 5 se desfaz. Tarsila do Amaral parte para prosseguir seu aprendizado modernista em Paris, seguida pouco depois por Oswald de Andrade. No início de 1923, partiriam também para a Europa Villa-Lobos, de Cavalcante e Ronald de Carvalho. Brecheret já estava lá desde 1920, de modo que o grupo praticamente divide-se em 2, uma ala permanecendo em São Paulo e outra indo aprofundar-se no estudo do modernismo na capital francesa. Anita acabaria partindo também no segundo semestre de 1923, após ser presenteada por Freitas Vale com o pensionato artístico, que financiaria os estudos dela em Paris. Ao contrário do que se poderia supor, no entanto, a partida da pintura para a Europa selaria o fim da participação de Anita no modernismo brasileiro. Sua contribuição já fora dada e seu legado fora a obra produzida até 1922. A partir de então, seu posto de pintora mais representativa daquele movimento de renovação passaria a ser ocupado por Tarsila do Amaral, que chegava à sua fase madura em 1923. Em Paris, Anita se estabelece em Montparnasse, onde viveria pelos 5 anos seguintes sob o financiamento do pensionato. Perto dela moravam também Brecheret e o pintor Antônio Gomide, que juntos formam um pequeno círculo de relações. Anita reencontra também Tarsila, Oswald, Villa-Lobos e os demais membros do grupo, que agora fazem parte das agitadas rodas de amigos de Sanders, Cocteau, Leger e outros modernistas de Paris. Ocorre, porém, uma cisão na amizade das duas artistas. Enquanto Tarsila vivia o momento áureo de florescimento de sua arte, aprendendo as novas técnicas com os cubistas franceses, Anita, apesar de todo o estímulo do grupo modernista, hesitava e não se sentia mais confortável entre os meios de vanguarda. Ela afasta-se, nesse momento, não apenas de Tarsila, mas também do próprio modernismo brasileiro. Durante os anos mais importantes de desenvolvimento do modernismo nacional, de 1923 a 1928, ela estaria vivendo e trabalhando em estado de quase completa reclusão. Os estranhos resultados que essa viagem produz em Malfatti revelariam com maior clareza a profundidade da desmoralização da pintura após 1917. Aquele ímpeto e curiosidade inicial pela nova arte haviam se esvaído, e no lugar a pintora passaria o resto da vida procurando sua própria identidade na pintura, sem os excessos revolucionários que caracterizaram sua fase modernista. Essa decisão provocaria, inevitavelmente, o afastamento de Anita dos demais membros do grupo, que avançavam no sentido contrário ao dela em um crescente radicalismo. Em carta a Mário de Andrade, em 1925, a pintora, depois de abandonar definitivamente o expressionismo, afirmava estar finalmente reencontrando um caminho na pintura, a partir da busca das cores locais para aplicá-las. Simultaneamente, conforme o problema a resolver, essa nova pintura era um meio termo entre o academicismo e as técnicas modernas, retratando paisagens, retratos e cenas domésticas. Apesar de o desenho manter algumas características modernas de simplificação e estilização, o uso das cores raramente sairia do puramente descritivo. Em 1926, Anita tornava-se sócia de um dos grupos acadêmicos de Paris, o Grupo dos Independentes, no qual passa a expor regularmente entre 1926 e 1928. Mário de Andrade, em um artigo analisando em perspectiva a obra de Malfatti até 1926, definia bem aquele novo caminho. Abre aspas. Anita Malfatti, abandonando o expressionismo por um realismo plasticamente expressivo, sem abandonar as conquistas das teorias modernas, realizou um progresso enorme. Eis onde Anita Malfatti está agora.
achou de novo a mão perdida e principia, depois do turto-veio longo e tão dramático, um período novo de criação, fecha aspas. A pintora havia se reconciliado novamente com a pintura, se encaixando, porém, em um grupo conservador entre os salões de Paris. Nesse período, tomado por paisagens e naturezas mortas que denunciavam certa influência da pintura decorativa de Matisse, os melhores trabalhos de Anitta eram os que, de alguma forma, ligavam-se às suas recordações do Brasil. Destacam-se aí a tela Mulher do Pará, de 1927, que sobressai entre uma enorme produção acadêmica. Apesar do interesse que trabalhos como esse podem representar, é certo que esse é um período em que a arte de Malfatti se degenerava, produto primeiro do aniquilamento da pintura nas mãos da direita, e mais tarde, depois que ela se afasta do movimento vivo do modernismo brasileiro, do isolamento em que ela cai, frequentando os estéreis salões franceses. Quando ela retorna a São Paulo, em 1928, a situação não muda para ela. Apesar de seu nome ser sempre associado àquele movimento de renovação, naquele momento Malfatti tornara-se uma figura estranha ao modernismo. Enquanto a pintora se reconciliava com os salões, os modernistas viviam seu período de maior radicalização política e estética. Ela observaria à distância o grupo Antropofagia, a participação de seus antigos colegas na Revolução de 1930, a adesão de alguns ao governo, a radicalização de outros à esquerda e à direita. Malfatti, no período seguinte, viveria recolhida e igualmente sua pintura. Os temas nacionais, nos anos seguintes, começaram a surgir com cada vez maior frequência, aparecendo como uma saída para que a pintora não sucumbisse ao completo convencionalismo da pintura acadêmica. Foi a partir desse interesse que suas obras, ao longo das décadas de 1930, 40 e 50, evoluiriam em uma crescente simplificação, até que aquelas simplórias cenas cotidianas e paisagens nacionais adquirissem uma forma adequada aos propósitos da artista. Ela desenvolve uma forma de pintura naif. Suas telas de cidadezinhas poerentas do interior, de festividades populares, de crianças brincando e temas folclóricos em composições planas e cores vivas, são o que há de melhor entre uma vasta produção de retratos de naturezas mortas convencionais com flores e frutas. Malfatti avançou, portanto, no final da vida para o retrato da população simples do Brasil, tema em que desembocou toda uma geração de artistas modernistas no final da vida, entre as quais Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Portinari. A pintora viria a falecer no momento em que se encerrava também toda uma etapa política do país, poucos dias após o golpe, a 6 de novembro de 1964. A gente fica por aqui, mais esse podcast Quarto Caderno. Você acompanhou aqui 4 episódios sobre a grande pintora modernista Anitta Malfatti. Semana que vem a gente está de volta com mais um tema cultural para vocês. Hoje ainda tem cultura na Causa Operária TV, uso ela às 19 horas. Muito boa tarde para vocês e semana que vem está de volta em mais um podcast Quarto Caderno.